ok o áudio, né? O slide também está aparecendo aí para vocês, né? Pronto, pois tudo certo. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho para o pessoal que vai assistir a gravação. Acho que assim tá bom. Pessoal, bom dia, né, primeiramente. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de história. Espero que vocês estejam aí muito bem, né? Hoje a gente está um pouco com a cabeça um pouco diferente, né? Porque ontem a gente ficou sabendo que vai rolar uma vacinação aí para os professores, né? E já estão aí cogitando uma possível volta aí no segundo semestre das aulas presenciais, né? Mas nada oficial por enquanto, mas pelo andar da carruagem, né? Eu acredito que realmente volte no segundo semestre, né? Não sei como, né? Qual a quantidade de alunos, como é que vai ser, mas provavelmente vocês vão sair, entre aspas, dessa folga aí de vocês de estarem em casa, né? E é o que vocês querem, né? Imagino que vocês estão loucos para voltar para a escola, né? De 1 a 10, comente no chat aí qual é o nível de vontade que você tá de voltar para a escola. Comente aí. Pois pronto, pode falar. Caio botou que é 8, né? Para acordar às 7 horas. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Olha, a Sabrina colocou que tá 9, né? O Marco Antônio colocou 8, o Arthur colocou 9 também, a Sofia 9, a Lana colocou 10 e a Mariane colocou 7. A Mariane parece que não tá tão animada assim não, né? Ao mesmo tempo que a gente quer voltar, a gente fica com aquele receio, né? O Sérgio colocou, tá Mac 10. Tá Mac 10? Que é isso, Sérgio? Traduz aí pro português. Enquanto eu chego aqui no slide que a gente vai iniciar, tu vai a tradução aí desse Mac aí. Mac é o quê? Mesmo? Ah, essa é gíria de vocês aí sem rumo. Não precisa nem explicar então. Pensei que era alguma coisa com sentido. Deixa eu chegar aqui no slide, gente, só um segundo. Bom, pessoal, só para contextualizar quem, para quem chegou agora, nós vamos iniciar o nosso assunto hoje, que é um assunto bem extenso, tá? A gente vai falar sobre as revoltas que ocorreram aqui no... O que é que vocês estão falando aqui? Ah, não, foi alguém que entrou, foi impressão minha aqui. Nós finalizamos, né, a aula anterior falando sobre a Revolução Francesa, as suas causas e consequências, né? A gente viu que não foi nada legal o que aconteceu ali durante o pós, né, Revolução Francesa, o que estava acontecendo ali. O pessoal ficou meio maluco, começou a matar os próprios aliados e começou a ter um espetáculo para assassinar o pessoal em praça pública. Quem não viu essa aula, tá, gente? Está disponível lá no YouTube. Eu sempre boto o link aí no grupo lá no grupo do WhatsApp para que você possa acessar a última live, tá? Para quem não assistiu a última aula, vai ficar um pouco meio perdido, tá? Com o assunto que a gente está só dando a recapitulada aqui. Mas, na última aula, para quem assistiu sabe que a gente viu sobre as causas e consequências da Revolução Francesa, né? Falamos também lá que isso, né, o fato de estar decapitando as pessoas, né, cortando ali a cabeça, virou um espetáculo, né, onde muitas e muitas pessoas se reuniam para assistir aqui dali, né? A gente até comentou que isso era muito tosco, muito esquisito, que os próprios organizadores que começaram esse movimento começaram também a matar entre eles mesmos, assim, da alta cúpula. Então, foi um período muito
doido, vamos dizer dessa maneira. Então, para você que não está entendendo do que é que eu estou falando, volte aí uma casa e vá assistir a live que foi no dia, eu não lembro muito bem o dia, mas está lá no YouTube. Você procurar lá, você vai encontrar, que é a última aula de história que tem lá do oitavo ano. Então, para você que está perdido, procure assistir a aula, senão você não vai entender. Depois, se cair alguma uma coisa na para você errar, não vem botar culpa em mim, não. Vá lá assistir. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre as rebeliões na América Ibérica, né? Para quem não sabe, a América Ibérica ali é a América portuguesa, enquanto nós vivíamos aqui no Brasil e sofríamos, né, influência portuguesa. A gente estava vivendo aqui, mas quem mandava era Portugal. Então, a Revolução Francesa aconteceu, né? E o pessoal ficou sabendo, né? Então as pessoas começaram a pensar, ei, peraí, então, será se não está na hora da gente se revoltar aqui também? Será se não está na hora da gente criar a nossa própria revolução, buscar os nossos direitos? Porque até então o cidadão vivia privado, né, de muitas e muitas coisas do seu dia a dia, né? Então imagine você aí tá em casa e de repente chegar uma ordem do governo para você, olha, você vai estudar de manhã e à tarde você vai trabalhar bem que arrancando toco, arrancando mato. Você vai fazer isso à tarde, toda a tarde. Aí diz, mas eu não gosto não, não gosto nem de andar no sol. Azar o seu, meu amigo, o governo está mandando, você vai ter que fazer. Então, imagine você viver numa situação dessa, à mercê dos políticos, que aliás nem era chamado de político naquele momento, mas à mercê das pessoas que estão no poder. Hoje, né, a gente vive um pouco à mercê também. Porém, né, não assim, entre aspas, habita tanto no nosso dia a dia. Por exemplo, se chegar uma ordem do governo dizendo para você ir cortar ali um mato, você não vai. Se vire, meu amigo. Se quiser que eu vá, me amarre aqui, me prenda e me leve para lá. Mas eu, por livre e espontânea vontade, não vou. E naquele momento, você não tinha essa livre e espontânea vontade de escolher, de dizer o que você vai ou não fazer. Então, para a gente entender essas revoltas, porque o povo brigou tanto, porque o povo lutou tanto, morreu tanto para chegar em algum resultado. Porque, meu amigo, as formas que se vivia eram muito sofridas. Então, às vezes, morrer ali, lutando por um direito, era melhor do que passar uma vida inteira sofrendo à mercê das pessoas que estavam ali comandando. Então, para você, é mais viável viver uma vida ali sofrida, com as pessoas te mandando o dia inteiro, ou lutar ali pela liberdade. Talvez você não sobreviva para curtir essa liberdade, mas ali um conhecido seu, talvez um seu filho, ele possa aproveitar dessa liberdade. Então, esse momento de rebelião não é uma luta em vão, né? A gente tem uma relação de causa e consequência. Dizer, olha, eu vou lutar aqui até dar minha vida se for necessário, para que no futuro as pessoas não precisem passar pelo que a gente está passando, porque foi um período muito sofrido. Então a gente passa agora por uma pandemia, né? Tá sempre relacionado a gente fazer um exemplo com ela. Então, imagine daqui a um ano, 2 anos, quando a gente vencer realmente a pandemia, você vai ter assim um olhar igual você tem algum tempo atrás para a China? Não, né? Você vai sempre ficar com um olhar assim meio desconfiado. Caramba, será que não vai vir outra pandemia de lá? Você acha que o turismo para a China vai continuar igual ele era? Não vai, porque as pessoas vão começar a ter medo de ficar frequentando um lugar que é um berço ali de pandemia. Já saiu várias e várias pandemias dali. Então as pessoas agora, pelo menos por um período, vão passar um tempo sem querer andar muito lá. E depois o pessoal acaba esquecendo e começa a frequentar novamente. Mas vocês, que tem algumas pessoas aí que eu sei que gostam muito de animes, né, aquele desenho. Talvez você tinha um sonho de conhecer, né? Porque lá é o berço dessas coisas, né? China, Japão, Coreia, é o berço desses desenhos que vocês assistem. Então talvez você tinha vontade de ir lá, conhecer a cultura e tudo mais, mas hoje você não quer ir lá. Eu duvido se você vai, vou vir aqui na China conhecer as coisas. Não vai. Professor, é porque eu não tenho dinheiro. Não é, porque também talvez você não tenha mais nem vontade de ir para lá por conta desse medo que te causou. Então, as revoltas, as rebeliões, tudo isso tem uma causa e uma consequência. Então a gente vai entender um pouquinho de como o Brasil se formou como sociedade através dessas revoltas. Tudo bem até aqui, pessoal? Comentem aí se estão me ouvindo, se eu estou muito rápido, estou muito devagar. Deem o feedback de vocês. Pronto, né? Então seguimos adiante aqui. De boa. Beleza, grande Hélio. Pessoal, aqui a gente fala um pouco, a gente vai, né, falar sobre muitas e muitas revoltas, e é um assunto bem extenso, tá? No livro de vocês ele está até
bem resumido. Depois eu vou passar as páginas para vocês darem uma lida lá mais rápida, né, que os tópicos são bem pequenos. Aqui a gente vai ver o assunto um pouco mais aprofundado. Inclusive, nos slides tem bastante informação, porque depois eu vou disponibilizar para vocês e vocês podem e vão, né, usar ele como material de auxílio, né, material de estudo aí para vocês. Começamos falando aqui pela revolta de Beckmann. A revolta de Beckmann, né, que se estendeu ali por cerca de 15 meses, né, mais de um ano ali de revolta, e aconteceu em São Luís, lá nos anos de 1684 até 1685. A gente tem, pessoal, aqui nessa imagem, né, uma imagem de São Luís, uma imagem atual, tá? Não é uma imagem antiga. Deixa eu dar um zoom aqui pro pessoal que está assistindo em casa. Só para vocês conhecerem, quem não conhecia. A gente tem aqui essa imagem, né, que está relacionada com São Luís, aí, São Luís, para quem não sabe, é no Maranhão, tá? Então, a gente tem essa revolta ocorrendo lá no ano de 1684, tá? Então, a gente vai entender o porquê da revolta de Beckmann. Olha só, a razão direta que explica o início da revolta de Beckmann foi a insatisfação dos habitantes de São Luís com a administração da capital colonial, né? Então, para quem não sabe, naquele momento, ali era uma capital, né, colonial que pertencia a quem? A Portugal. Então, o pessoal estava insatisfeito. Lembre que eu falei para vocês, a insatisfação é o princípio maior para causar a revolta, né? Como até citei o exemplo agora há pouco da pessoa que gosta de desenho e que queria visitar o Japão para conhecer, né, a cultura, mas está muito insatisfeito com o Japão, né? Foi por culpa lá dessa região da Ásia que essa pandemia chegou e destraçalhou nossa vida inteira. Então a pessoa está insatisfeita. Então, como forma de revolta, né, vamos chamar da revolta dos animes, a pessoa não quer mais visitar, não quer mais conhecer. Alguém tinha, gente, esse desejo aí de conhecer lá ou vocês não coisam isso? Ó, não minta não, que depois eu vou olhar o e-mail de vocês. Quem tiver com foto de desenho aí é porque queria ir. Enquanto vocês comentam, ó, o Arthur disse que queria. Ainda quer, Arthur, ir lá ou passou à vontade? Ainda quer, Arthur? Pois o Arthur é doido. Tô brincando, gente. Mas causou um certo desconforto, né, Arthur? Cara, o pessoal que eu tenho uma cultura que eu gosto tanto é culpado agora por uma pandemia que a gente está passando no mundo inteiro, então fica aquela pulga atrás da orelha. Apesar dele não ter ficado 100% insatisfeito, mas com certeza ele ficou com o pé atrás. Então, a insatisfação que os colonos tinham naquele momento, pela questão da escravidão, por exemplo, era muito e muito forte. Deixa eu ver o que, é que vocês estão falando aqui. Coreia do Norte, a Sabrina disse que quer conhecer. Karina, tem uma foto aqui de um pessoal que dança K-pop, é, Karina? Essa foto é do pessoal que dança aqueles K-pop. Coreia do Norte, Karina, é um lugar muito difícil de se visitar, tá? João Pedro, professor, meu sonho é ir lá, entrar no barco onde de One Piece, tirar uma foto com o Zoro, o deus Usopp. Não faço ideia do que é que você tá falando. Ah, aquele desenho, né, que é uns piratas, né? Agora que entendi. Ah, entendi. Teu sonho é fazer isso, né? Tá sonhando pouco, né? Vai sonhar com outras coisas aí, também ficar rica e milionário no futuro. Um sonho mais, né? Mais forte, vamos dizer dessa maneira. Então, gente, naquele momento, o Brasil passava por um período de forte escravidão, né? E isso causou uma revolta, né? Uma insatisfação do povo muito grande. Então, imagine, você está vivendo numa sociedade que você não tem quase nada, paga muito imposto, o teu conhecido ali está sendo escravizado. Como é que você fica numa situação dessa, né? Como é que você fica? Então, a escravização, tanto dos negros, né, também como dos indígenas, e do monopólio comercial que era realizado, né, ninguém poderia negociar com ninguém que não fosse de Portugal, e isso causou um descontentamento muito grande em todo o Maranhão, principalmente, né, em São Luís, a capital. Então, insatisfeito com o comércio, que não poderia ser feito com outras pessoas, insatisfeito com a escravidão, com os altos impostos, eram muitos e muitos fatores que culminaram, né, nessa revolta. Então, a gente tem isso no nosso dia a dia, né? A última
presidenta, né, que a gente teve, que foi a Dilma, também sofreu impeachment por várias e várias coisinhas que foram acontecendo, né? E esse era praticamente o impeachment da época, né? Só que quando não se gostava de alguém, naquele momento o negócio era mais sério. Não era só dizer, para aqui de governar e teu vice entra, não. O bicho realmente pegava. Na questão da escravidão, né, dos indígenas principalmente, a insatisfação era pelo fato que os membros da Companhia de Jesus, né, os jesuítas, posicionavam-se contra os colonos, impedindo-os de escravizar também os indígenas. A ação dos jesuítas fez com que o regente de Portugal, Dom Pedro, né, rei de Portugal até então, a partir de 1683, fosse conhecido como Dom Pedro II, autorizasse, né, em 1680, a lei que impedia a escravização dos nativos. Então, entenda, naquele momento, não era que os colonos fossem contra a escravização, não, tá? Eles eram contra a escravização feita só pelos jesuítas, porque eles também queriam escravizar os índios. Eles já tinham o escravo negro e também queriam escravizar os indígenas, né? Então, coitado do índio. Estava aqui tranquilo na terra, depois que esse pessoal chegou, não teve mais sossego. Mas os jesuítas não, né? Os jesuítas queriam, antes de... Professor, eu vou sair pelo celular e vou entrar pelo computador. Tá bom, Isadora. Os jesuítas, antes de deixar, né, que as pessoas fossem escravizadas dessa maneira, eles diziam, você não pode escravizar o índio porque ele não teve a oportunidade ainda de conhecer o cristianismo, de conhecer a religião. Então, ele é uma pessoa pura. Agora, a partir do momento que o jesuíta conhecesse, apresentasse a religião e ele não quisesse, aí sim, aí, meu amigo, você ia ser escravizado. Então, entenda, naquele momento, a insatisfação deles com os indígenas era mais pelos fatos deles não aceitarem a religião. Mas é muito complicado isso, né? Porque imagina, você está aí na sua casa, bem tranquilo, passa alguém e diz, olha, a partir de hoje, você vai acreditar aqui em bunda quintê. Aí tu diz, cara, mas eu nem conheço isso. Meu amigo, não interessa, você vai acreditar. Não quer acreditar não? Pois toma aqui, uma algema aqui, outra no pescoço e você agora é meu escravo. Que loucura que acontecia naquele momento. E foi assim que realmente aconteceu. O indígena, né, sofreu tanto que muitas vezes não conseguia nem sobreviver naquela região, né? Então praticamente foi extinto de determinados locais porque não se adaptou a essa cultura aí da escravidão. Então a gente tem nesse momento a questão de uma lei, né, que permitia que o indígena só fosse catequizado, né, como eles chamavam, né, era escravizado pelos jesuítas, né? Com essa lei, gente, a gente trata, né, do controle dos indígenas, ficava exclusivamente na mão dos jesuítas, que os mantinham em suas missões, ensinando a cultura portuguesa, o catolicismo, só irritava mais e mais os colonos, porque os escravos africanos prometidos pela Companhia do Comércio de Maranhão não eram entregues, só haviam condições de escravizar os indígenas, ou seja, eles queriam muitos escravos ali para usar de mão de obra. Porém, chegavam pouquíssimos, né? E ele tinha muito índio naquele momento. Então eles falam, cara, por que eu não posso escravizar os índios que já estão aqui e vocês ficam me prometendo e não mandam esses escravos negros para cá? A revolta começou disso. Na questão econômica, o estanque prejudicava os interesses comerciais dos colonos, né? Além disso, haviam denúncias que favoreciam a terceira parte da capitania lá do Maranhão. Outras denúncias, né, falavam pela companhia pagava valores muito baixos pelas mercadorias trazidas. O cara só já pode fazer comércio, né, com Portugal. E ainda pagava o precinho de, como o pessoal chama hoje de preço de banana, baratíssimo. Então ficou meio difícil, né, manter essa relação. Pelos locais, né, abastecia São Luís de produtos de baixa qualidade também. A rivalidade existente entre São Luís e Belém também repercutiu para o início da revolta de Beckman. Os habitantes da cidade maranhense sentiam-se prejudicados pelo fato do governo da província. Francisco de Sá e Menezes preferiu morar em Belém. Aqui está bem pequeno para mim, gente. Deixa eu dar uma afastadinha aqui. Bom, do ponto de vista popular, a miséria na qual a parte da população era obrigada a viver também serviu para motivar a revolta. Como desfecho, gente, a gente tem alguns fatos principais, né? Como foi que realmente chegou ao final essa revolta? O que foi que deu, né? Com tanta
polêmica. O que foi que aconteceu? O desfecho da revolta foi o seguinte, ó. A revolta de Beckman, que durou 15 meses, né, mais de um ano, sem o apoio de outras cidades e estados, ruiu, né, acabou não dando certo. Em maio de 1865, os portugueses, né, enviaram uma esquadra para São Luís, que é alguns barcos juntos, né, e como se fosse One Piece aí que vocês assistem aí, andou uma esquadra aí de One Piece para lá. Então, o comando da cidade foi recuperado sem muitas dificuldades. A esquadra portuguesa trazia Gomes Freire de Andrade, o novo governador do Maranhão. Muitos cidadãos de São Luís fugiram, né, por medo de punições, porque naquela época as punições não eram um mêsinho de cadeia não, viu? Eram uma semanazinha de tortura e olhe lá se você saísse vivo. A chegada do governo fez, né, com que a normalidade voltasse ali. Então a gente tem um ponto de vista ali da coroa, né? Então para as pessoas não estava normal ainda, né? Continuava sendo ruim. Porém eles acabaram não conseguindo muito resultado com essa revolta. Então a tranquilidade para a coroa ali foi restabelecida. O novo governo, né, emitiu as ordens para prender os envolvidos com a revolta. E as punições foram digitadas por Manuel Beckman, né, que por isso ganhou o nome da revolta de Manuel Beckman. E Jorge Sampaio, que foram condenados à forca, né? Não foi um desfecho muito bom para os encabeçadores ali da revolta. Thomas Beckman e Eugênio Ribeiro Maranhão foram presos, né? Belchior Gonçalves foi açoitado, olha só. Açoitado, para quem não sabe, né? É preso ali em um tronco, né? E condenado a, por exemplo, você está condenado aqui a 50 chibatadas. Então, você fica preso lá naquele tronco e toma ali um açoite de 50 chibatadas. Um exemplo, né? Mas não era só 50, não. E desagregado a voltar, né, para Portugal. Outros envolvidos foram multados. Quem se envolveu pouco ainda teve que pagar alguma coisinha. Quem estava ali no alto escalão foi ali levado à forca, né, morto, enforcado. E quem estava ali como, vamos dizer assim, um pouco abaixo, né, de quem era o chefe da revolução, tomou só uma grande surra aí de passar uns 6 meses aí de cama. Com o fim da revolta, os jesuítas retornaram, né, e continuaram explorando a mão de obra dos indígenas. A Companhia do Comércio de Maranhão foi extinta, pois a rejeição popular com ela era muito grande. Por fim, a proibição acerca da escravidão dos indígenas foi revista pela coroa do Maranhão. Em 1688, a nova lei entrou em vigor a partir do mês de abril. Com essa lei foram criados critérios para a escravização dos indígenas. Meu Deus, eu fico impressionado com esses negócios que o pessoal fazia naquele momento. Imagine só uma coisa muito errada que é a escravidão e o pessoal ainda fazia ali uma espécie de lei, né, que tinha um monte de coisas a seguir para você poder escravizar uma pessoa, né? Então é muito louco o que acontecia naquele momento. A gente tem então um controle sobre as questões que foi atribuído à família real da corte. Com essa lei, né, retornaram-se as expedições chamadas de o Manuel comentou, eram tratados como deixa eu ver aqui, Manuel, saiu o comentário aqui antes que eu conseguisse ler por completo. Eram tratados como animais ou objetos, né, mano? Com certeza. Aquele momento foi um momento, obviamente, que não deve ser esquecido da nossa história, né? A gente tem que lembrar muito disso para que a gente não corra o risco de um dia passar por uma coisa pelo menos parecida com isso. Igual é difícil, mas pelo menos parecida. Então, para realizar a captura dos indígenas, né, que foram chamadas de descimentos. A escravização dos indígenas no Brasil só foi terminantemente proibida em 1755. Então, o Brasil, que foi descoberto, né, entre aspas, entre 1500, né, mais ou menos, 1530, só acabou a escravidão dos indígenas 255 anos depois, em 1755. Os indígenas, né, perderam grande parte da população. Imagina-se que naquele momento existiam cerca de 5 a 7 milhões de indígenas no Brasil. E hoje, né, temos pouco mais de 1 milhão, não chega a 2 milhões de indígenas. Sendo que a população de indígenas era para ter crescido, né, mas ela sofreu tanto naquele momento que regrediu muito sua população. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no chat.
Eu vi alguma coisa aparecendo aqui na tela? Não, acho que foi alguém que deve ter saído ou alguma coisa assim. Deixa eu ver quantas pessoas restam por aqui. Temos aqui 17 pessoas, eu acho. Tá bem, né? Geralmente do oitavo ano só participavam uns 12, então aumentou uns 5 aí depois do puxão de orelha que vocês receberam. Posterior a isso, gente, posterior à revolta de Beckman, a gente tem a Guerra dos Emboabas. Vocês já ouviram falar? Já? Coloquem no chat aí. Eu não vou fazer nenhuma pergunta sobre ela não, porque eu acho que vocês não vão responder, mas já ouviram falar? Já pelo menos ouviram esse nome, né? O Arthur disse que não, a Isadora também não. Todo mundo botando aqui que não, né? Não, nunca ouvi, nunca ouvi. Pronto. Eu acho que já. O Caio Manuel, acho que já. Talvez sim, talvez não, né? Então, vamos, para quem não conhece, vai conhecer agora. Então, pessoal, é muito importante que a gente conheça essas coisas. Não, não, não. Todo mundo comentando que não, né? É muito importante que a gente conheça essas revoltas. Às vezes as pessoas dizem, né? Ah, mas eu não vou usar determinado assunto na minha vida. Para que eu preciso saber? Ah, bonito. Então tu quer ser um aculturado aí que só vai aprender o que tu precisa. Então não faz sentido tu estar na escola, não. Se tu for aprender só o que tu precisa, do jeito que tu pensa, tu não precisa de nada para tua vida. E precisa, sim, você precisa conhecer a nossa história para saber de onde veio. Um povo que não sabe de onde veio, ele não sabe também para onde é que ele vai. Então você tem que entender o que foi que aconteceu, tem que aprender sobre a nossa história para ter uma mente aberta que possa chegar nas suas próprias conclusões sobre um determinado assunto. Então, como é que você vai responder questões sobre um determinado assunto se você não conhece? Então, não fique com esse negócio, não vou usar isso na minha vida. Então, vamos aqui, pessoal. Guerra dos Emboabas. Aconteceu ali, aproximadamente durou 2 anos, né, que foi de 1707 até 1709. Então, vamos ver o que foi realmente esse período. Guerra dos Emboabas. O que aconteceu, né, entre os anos de 1708 e 1709, envolvendo paulistas e estrangeiros pelo domínio e exploração da região de Minas, né, que hoje a gente conhece como Minas Gerais. Os bandeirantes paulistas foram os primeiros a descobrir na região que queriam ser os únicos a explorar essa riqueza. Porém, né, a chegada constante de pessoas vindas de outras regiões brasileiras, também, né, como Portugal, era exclusivamente da bandeira, não se realizou. Naquele momento, a gente teve, né, uma descoberta das minas, que hoje a gente chama como Minas Gerais. Então, tinha muito ouro naquela região. Começou uma corrida louca. Imagine, você ser pobre ali, coitado, não ter nada, e de repente, cavando ali alguma coisa, você consegue achar uma pepita de ouro e mudar totalmente sua vida. Sair ali de uma situação que você comia uma vez por dia para ter 3 ou 4 refeições por dia. Então, trouxe para as pessoas uma questão de um sonho mais próximo, né? Então, o sonho da riqueza estava mais próximo. Então, eu não precisava trabalhar 100, 200 anos, que é praticamente impossível, para ter uma vida boa. Então, com 2, 3, 4, 5, um mês de serviço ali, a pessoa talvez achasse alguma coisa, um ouro que conseguisse, né, trazer para ela uma certa riqueza. Então, o pessoal ficou doido naquele momento. Então, os paulistas, né, disseram: não, ninguém vai tentar pegar nada aqui. Aqui é tudo nosso, foi nós que descobrimos. Os pessoal que vinha de outras regiões dizer: mas espera aí, o Brasil não é nosso, então a gente também pode. Então começou, né, esse conflito. Ah, eu posso. Ah, eu não posso. Ah, você pode, mas é meu. Então, o conflito era para saber quem ia ficar com o direito, né, de realmente explorar aquela região. Então, não importava mais, né, quem era o primeiro a chegar, mas sim o que extraía uma maior quantidade de metais preciosos que fossem encontrados. Então, acabou esse negócio de dizer: ah, essa terra aqui é minha. Nada, todo mundo vai para lá. Depois, gente, vocês podem até pesquisar, deixa eu ver se eu lembro o nome. Parece que foi sair aqui para vocês. Ou não? Tá aparecendo o slide aí, gente? Apareceu para mim um negócio. Tá, né? Apareceu um negócio aqui na tela, eu pensei que tinha saído dali. Depois vocês podem pesquisar formigueiro humano. Acho que é assim que você vai encontrar de maneira mais fácil, que é o pessoal, né, explorando o ouro quando realmente estourou aqui no Brasil. Se eu tivesse lembrado, eu tinha até colocado aqui a imagem para vocês, mas acabei esquecendo.
Depois vocês pesquisem lá, formigueiro humano na busca de ouro. Vocês vão ver a quantidade de gente dentro de uma espécie de buraco, né, procurando ouro. É praticamente, assim, não dá nem pra ver, realmente parece um formigueiro mesmo. Depois vocês pesquisem lá e vocês vão ver como é interessante pra gente. Acho que até, se eu não me engano, como é o nome do local? Daqui a pouco eu vou lembrar, vou dizer pra você o nome do local que tem lá esse formigueiro humano onde o pessoal ficou maluco lá atrás de ouro. Então, gente, a palavra emboaba, né, não foram os portugueses que se chamavam assim, né, que se deram esse nome, né. É uma palavra que tem origem indígena lá na língua tupi, assim como muitas e muitas outras palavras que a gente usa, né, da linguagem indígena. Se você conhece alguma, comente aí no chat alguma palavra indígena para a gente ver. Tem muitas, né, muitas palavras que a gente usa no nosso vocabulário hoje em dia, né? Então, a palavra emboaba naquele momento tinha origem indígena, que significava o quê? Vamos saber agora. Os indígenas, né, costumavam utilizar esse termo para denominar as aves que tinham penas por todo o corpo. Então eles chamavam os portugueses assim porque eles tinham vestimentas, né, por todo o corpo que até lembrava para o indígena pena, né? O indígena ali andava praticamente pelado, né? Então, para ele, tudo que tivesse vestido parecia um pássaro. Então, os bandeirantes foram os primeiros a chegar na região de Minas. Mas a notícia era descoberta de ouro provocou a vinda de milhares de pessoas que também queriam usufruir da riqueza. Daqui a pouco, quando terminar aqui essa parte do slide, eu vou abrir aqui o Google e vou mostrar para vocês. A palavra emboaba, né, foi utilizada pelos bandeirantes para chamar os forasteiros que chegavam depois na região. Colocaram aí no chat alguma palavra que vocês sabem que tem origem indígena. Eita, ninguém sabe nenhuma, não tem nenhuma palavra aqui no chat. Olha que tem muito, hein? Tem até o nome de vocês aí, tem alguém que tem nome indígena aí. Enquanto vocês pensam, rede. Não, acho que rede não. Nada, nenhuma, gente. Não vão lembrar nenhuma. Lembrar não, né? Saber nenhuma. Não sei. Ó, vocês têm que voltar pro sexto ano e pegar umas aulas lá de cultura indígena, hein? Nada? Não, né? Pelo jeito não. Olha, temos, por exemplo, mingau, né? Mingau, que é aquela comida, né? Mingau na língua tupi significava aquilo que gruda, né? Temos também o que? Catupiry, né? Que eles chamavam como se fosse algo muito bom. Hoje a gente conhece muito catupiry, né? Que é aquele queijo, né? Queijo catupiry. Mas é uma linguagem tupi também. Temos Guanabara, né? Que hoje em dia a gente conhece como aquele ônibus, né? Que você já viu, Guanabara. Também é uma parada de língua indígena que significava troço grande, né? Uma coisa grande. Hoje é um ônibus, né? Tem muitas e muitas. É Guanabara aquele lá mesmo. Abacaxi. Eu não sei se abacaxi tem origem indígena, Misael. Depois eu vou pesquisar. Mas é muita coisa, são muitas palavras. Beiju. Não, gente, é palavras originárias da língua indígena, não comidas. Beiju. Beiju o pessoal conhece mais como tapioca, né? Mas eu não sei também se beiju pode ser de língua indígena. Depois eu vou dar uma pesquisada. É porque são muitas e muitas palavras. Eu sei algumas, né? Mas tem muitas outras também que eu não sei. Mas vocês têm que saber, viu? Então depois pesquisem lá para saber pelo menos algumas assim, porque é muito importante que a gente preserve, né, esse conhecimento sobre a cultura indígena, né, que é a nossa cultura, né? Nós também somos descendentes dos indígenas. Então, quais foram as causas, né, dessa guerra dos emboabas? Eu já falei, né, que foi realmente a disputa pela posse ali de Minas para conquistar, para como é que chama? Minerar o ouro ali daquela região. Então os bandeirantes, né, queriam obter todo o ouro ali como direito da coroa portuguesa. E as outras pessoas chegavam ali, né, que eram chamados de emboabas, como eram conhecidos, diziam, não, eu também posso, eu também quero, então deixa também eu conseguir aqui tirar o meu sustento aqui dessas minas. Né? E naquele momento era muito fácil achar ouro. Hoje em dia não, né? Mineração hoje em dia é uma coisa muito complexa, porque não é fácil mais achar. Mas naquele momento, se você encontrasse alguns determinados rios lá, você olhando para o chão assim, você já conseguiria achar alguma coisa de ouro. Então, é muito fácil naquele momento. Já hoje em dia não, é bem complexo. A Guerra dos Emboabas também foi travada, né, aliás, entre bandeirantes e paulistas, em que outros aventureiros chegavam no local depois.
Antes da guerra começar, né, de fato, os paulistas em Emboabas já tinham passado alguns desentendimentos. Os forasteiros, né, mataram dois chefes paulistas que tentaram impor o domínio da bandeira, né, na região. Contrário às ordens da coroa portuguesa, os Emboabas declararam, né, que Manuel Nunes Vieira como governador da região das Minas e decidiram expulsar os paulistas. E aí a treta rolou solta, né? Uns disseram que era dono, outros disseram que nós é que vamos mandar agora nessa região, vocês que saiam daqui. E aí começou a guerra, né? Então, o principal objetivo, professor, uma vez eu achei um vidro que parecia como um diamante, mas não era. Para achar um diamante você teria que escavar bastante, né? Porque o diamante é como se fosse um carvão, né? Que ficou exposto a uma pressão muito grande por muito tempo e ele acaba se cristalizando, né? Para virar um diamante. É uma coisa muito valiosa porque demora milhares de anos para se transformar, né? Diga. Tem vários minérios, né, que tem essas propriedades aí. Mas aí você tem que falar com o professor de geografia. Acho que o professor de geografia que deve saber alguma coisa desses minérios aí. Eu particularmente não entendo. Entendo o básico, mas não sei muita coisa não. Pessoal, o principal objetivo dos emboabas, né, era enfraquecer. Deixa eu ver o comentário aqui do Caio. Eu já achei várias pedras assim também, principalmente quando eu era pequena e ia para minha mãe. Achei, mãe, achei um diamante, tamo rico. Pois é, quem nunca, né, pensou que tinha achado uma coisa muito valiosa. Para isso, né, Manuel Nunes Viana liderou uma expedição para o combate. Os paulistas eram liderados pelo bandeirante Barba Gato, que é esse que está ali representado em uma estátua lá em São Paulo. Eu coloquei a imagem ali para vocês. Que foi numa região chamada Capitã da Traição, em um lugar próximo à atual cidade, derrubando aqui o celular, a atual cidade mineira de Tiradentes, que paulistas e emboabas travaram a batalha mais trágica, determinante para o destino da guerra. Os emboabas derrotaram os paulistas e conseguiram exercer seu domínio. Então, assim, com a guerra, né, dos paulistas, a batalha dos emboabas chegou ali ao fim. A guerra dos emboabas terminando, né, com a vitória dos estrangeiros, os mesmos derrotados paulistas não desistiram da exploração dos metais preciosos, né? Eles organizaram expedições em direção ao Mato Grosso e a Goiás. E a imagem, tá, gente, é uma representação do tal Barba Gato aí, que representa como o marco aí, né, dessa guerra, desse momento aí que a gente tem na nossa história. Outro momento de conflito, né, foi em 1710 até 1711. Pessoal, eu sei que hoje eu estou falando muito, tá? Mas é porque é muito assunto aqui hoje para vocês, para a gente poder não ficar atrasado. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Tudo ok? Como é que vocês estão aí? Estão entendendo? Tá direitinho aí? Estão pensando só em voltar logo para a aula presencial ou estão tranquilos dessa maneira? Como é que tá a cabecinha de vocês aí nesse momento? A Isadora disse que tá tudo numa tranquilidade, né, Isadora? A Islouane, é assim que pronuncia teu nome, é? Diz que sim também. É? Não te ouvi. Islouane. A Carla disse também que sim, a Mariane disse que sim, e a Islouane disse que não é assim que pronuncia o nome dela. Deixa eu ver aqui. Pessoal, nós temos duas aulas agora nesse horário, é? Acho que são duas aulas seguidas, né? Me confirme aí. Pronto, pois tem um intervalo, né? Pois então, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós já estamos aqui com 40 minutos aqui de live, então a gente vai concluir essa parte aqui e na próxima aula eu vou passar as páginas para que vocês façam a leitura e amanhã não, amanhã é sábado, né? Na segunda a gente continua aqui com a explicação. Estamos combinados assim? Pronto, né? Professor, oi Mariana, diga.
Pode dizer, Mariane, estou aqui todo ouvido. Sem uma dúvida. Mariane. Cadê você, Mariane? Deixa eu encerrar aqui a live. Aí eu posso esperar.